Hoje eu vou falar sobre o retorno presencial das salas de recursos. Conversando ontem com uma amiga, ela me mandou a mensagem aflita sobre a quantidade de professores pedindo licença, esgotamento mental, espiritual, por conta desse retorno presencial. A gente sabe que é preocupante, a gente sabe que a pandemia não acabou e a gente sabe que existem crianças com deficiência que também possuem, além de deficiência, comorbidades, como doenças cardíacas, como problemas respiratórios. E aí, como fazer esse retorno? Primeiro, diminuindo as expectativas e pensando no que a gente tem de realidade. É claro que não é para sentir uma segurança extrema, porque a gente ainda está em pandemia, mas nós temos que também confiar na ciência e acompanhar o que a ciência tem dito, né? Então a gente tem que dosar tudo, colocar tudo na balança e trabalhar com segurança. E aí reduzir a maior possibilidade possível de contágio. Então, tomando todas as precauções, a gente reduz muito o risco de contágio. Mas a gente também tem que levar em consideração de que o risco de contágio existe. E ele existe não só na escola, como ele existe também nas terapias, como ele existe na padaria, no mercado, em qualquer lugar que a gente esteja, né? Em qualquer lugar que nos cerca, o risco de contágio existe. Então vamos a alguns cuidados. Primeiro, lembrar que a criança que tem alguma condição sensorial que não permita o uso da máscara, ela tem essa garantia de direitos, né? Ela tem por lei essa garantia de direitos. E, de qualquer forma, mesmo que isso não tivesse previsto em lei, é uma questão de sensibilidade, de entender que essa criança tem uma condição específica. Mas eu posso aproveitar o ambiente da sala de recursos para trabalhar esse uso de máscara, porque é uma habilidade que é importante para os outros ambientes. Então, eu posso trabalhar com histórias sociais, que já foi um conteúdo aqui do canal, para falar sobre a importância da máscara para essa criança. Eu posso começar a usar esse tecido dessa máscara, eu posso pensar em conversas com essa criança, ele ir se acostumando com o tecido, com a forma da máscara. Mesmo que a gente já esteja num processo avançado, né, de tempo de pandemia, o retorno presencial da sala de recursos para que a gente possa iniciar esse trabalho está começando agora, né? Então a gente vai caminhando nesse processo, conversando com o aluno para que ele vá também se acostumando com o uso de máscaras. Existem crianças que se assustam com a máscara da outra pessoa, né, do professor. Se esse for o caso, mostra para ele uma foto de como você era, para ele que relembre, para que ele retorne esse vínculo. E aí a gente vai trabalhando aos poucos, gradativamente com eles. Não se prenda ao tempo da sala de recursos, porque muitas crianças ficaram soltas, né? Perderam esse vínculo da sala de aula, de um espaço fechado, perderam esse vínculo de estar num ambiente com uma pessoa estranha, que não seja da família. Então, monte essa estratégia para que essa criança possa ir retornando aos poucos, né, com adaptação de horário, até o limite dela, com variedade de espaços. Se você tiver um espaço externo, busque esse espaço externo, faça um trabalho, né, na horta da sua escola, se houver, no pátio, na quadra, para que ele vá aumentando esse limite, né, essa tolerância dos espaços fechados e das atividades formais com o tempo. O que a gente também tem que levar em consideração é que esse retorno não pode ser traumático para a criança. Então, quando a gente força algumas situações, né, de tempo, de metodologia, desse retorno abrupto para uma criança com deficiência, né, principalmente os com deficiência intelectual ou com autismo, isso pode gerar algum tipo de trauma e a situação ficar mais complicada para ser feita a inclusão desse aluno, né? Para que ele se sinta incluído nessa escola. E aí a gente tem que pensar em algumas estratégias. Então, converse com esse responsável para que antes dele vir
no retorno total, que ele faça uma visita a essa unidade, principalmente se ele for novo na escola, para que ele veja como está o espaço agora, né? O espaço não está igual. A gente sabe que a gente está tentando manter o máximo de distanciamento possível. Existem muitas sinalizações na escola, para que ele possa, pelo menos, se acostumar visualmente com essa situação. No caso do aluno com deficiência visual, tudo é muito tátil, né? Então ele toca nas coisas. E a gente sabe que uma das fontes de contaminação são as nossas mãos, né? A gente toca, acaba passando a mão no rosto, acaba passando a mão na boca, né? E isso é uma fonte de contaminação. Então, quando a gente for trabalhar com esse aluno em sala de recursos, deixar que ele toque todos os ambientes para que ele possa se acostumar a esse novo ambiente, entender onde estão novamente as carteiras, onde estão as mesas, porque tudo foi distanciado, tudo foi modificado, então ele precisa se adaptar a esse ambiente. Mas que a gente possa criar nesse aluno uma rotina de tocou, usou álcool em gel, lavou a mão, para que evite ao máximo esse contágio, né? Então, tocou em algum ambiente, em alguma superfície, deixar bem próximo esse aluno o álcool em gel. Já existem pulseirinhas, né, que prendem a garrafinha do álcool em gel. Já existem garrafinhas menores, inclusive com bichinhos em 3D, né, cachorrinho, gatinho. E aí dá para a criança também ter essa questão sensorial mais facilitada, mais prazerosa, né? Não precisa ser aquela garrafa de álcool em gel feia, grande, para facilitar também o manuseio desse aluno, para que ele possa levar o maior número de espaços possíveis. Então, que ele possa utilizar o álcool em gel o tempo inteiro, disponibilizar para esse aluno. Aí a gente vai falar assim, né? Ah, mas tem escolas que nem têm papel higiênico. Sim, infelizmente nós temos escolas e várias realidades no Brasil, né? A gente está falando aqui de protocolo. Então, pode ser que uma escola realmente tenha uma situação menos favorável do que a outra. Mas a gente também pode ver com esse responsável se consegue fornecer esse álcool em gel, porque é de uso pessoal do aluno. Mas se não tiver, gente, é uma garrafinha, né? Só repõe ali o álcool gel dessa criança. A gente sabe que isso não é o ideal, mas é a nossa realidade. E eu gosto de trabalhar com a realidade. No caso do aluno surdo, a gente tem uma dificuldade a mais, que é essa parte facial, né? A expressão facial fica muito prejudicada com a máscara. Ainda mais para crianças menores, né, que ainda estão aprendendo, adquirindo a língua. E aí a gente pode trabalhar com algumas situações. Já existem as máscaras transparentes. Algumas crianças não se adaptam àquela máscara transparente porque ela esquenta mais, ela fornece mais vapor. Eu não sei como explicar isso tecnicamente, mas ela é mais pesada. E aí atrapalha um pouco a respiração. Mas conversar com esse aluno, como ele se sente mais confortável, talvez pensar numa estratégia de ser uma máscara, daquelas máscaras que são de farmácia, que são um pouco mais transparentes, né? E aí, não estou falando de pegar qualquer tecido para fazer, não, tá, gente? Estou falando daquela da farmácia, que aparece um pouco mais o visual, elas são até um pouquinho menores, mas que elas também protegem, né? Elas são autorizadas. E a face shield, né? Se a gente usar uma máscara, de repente, que a gente não se sinta tão confiante quanto a protocolo e quanto a segurança, usa também a face shield. Quando a gente trabalha com crianças que não utilizam máscara, no caso das crianças com deficiência intelectual, alguma questão sensorial, é importantíssimo que você aumente ainda a sua segurança enquanto profissional. Então, utiliza a máscara e utiliza a face shield, né, que é aquela proteção facial. A gente sabe também que em educação especial manter esse distanciamento é mais complicado, né? Os nossos alunos têm essa necessidade, né, do toque, às vezes de segurar na mão. Então, o que a gente deve fazer ao máximo? Primeiro, evitar o contato do rosto, né, rosto com rosto. Também utilizar o álcool em gel, para que a gente possa fazer esse distanciamento o máximo possível. Falei dos protocolos. Agora eu vou falar da parte pedagógica. Primeira palavra que a gente tem que ter com esse aluno é acolhimento. E esse acolhimento também deve ser do professor. Você que é gestor, você que é diretor,
converse com esse professor, né? E você que é professor, converse com a direção. Se você não está seguro, troca experiências, conversa, tenta buscar quem já retornou presencialmente, troca experiências, não fique quieto, não fique calado, porque tudo que a gente guarda, a gente acaba externando de alguma forma, né? Isso gera ansiedade, isso gera processos de depressão, isso gera até questões de doença mesmo. Então, tente ficar o mais seguro possível, conversando, esclarecendo dúvidas e até mesmo extravasando sua insatisfação com o retorno, que a gente sabe que não é opcional, né? Quando há uma determinação desse retorno, a gente não tem muita opção. E aí o que a gente tem que fazer é se adaptar. Então, falando pedagogicamente, é o acolhimento. Ouvir esse aluno, ouvir esse professor, falar, conversar. Por mais que meu aluno não fale, e a gente tem vários alunos nessa condição, pergunte para ele, converse com ele, fale da sua experiência. Olha, para mim ficar em casa foi muito ruim, ou foi muito bom, porque eu pude ficar com os meus filhos. Como é que foi para você? Então, tentar puxar algum tipo de diálogo com esse aluno. Comunicação alternativa está valendo, desenho está valendo, apontar está valendo. Tudo que a gente possa criar um vínculo novamente com esse aluno e entender qual foi a realidade dele durante esse isolamento, né? Durante esse afastamento presencial da escola. Conversar com os responsáveis para saber como foi a rotina dessa criança, como foi esse tempo de isolamento, se perdeu algum parente próximo, se houve uma baixa financeira nesse período. E é importante porque é uma situação de estresse para esse aluno, né? Passado esse momento do acolhimento, é sondagem, diagnóstico. O que esse aluno teve de avanço durante a pandemia? O que ele teve de retrocesso de aprendizagem? O que ele teve de estagnação? É importantíssimo que a gente entenda o nível de aprendizagem desse aluno para a gente saber por onde começar. E aí eu vou falar de uma coisa que eu tenho frisado muito com os professores daqui de Saquarema. É sobre expectativa. A criança que a gente conhecia antes da pandemia, ela é totalmente diferente da criança que a gente conhece agora, depois desse retorno presencial. O desenvolvimento social dessa criança é diferente, o desenvolvimento motor dessa criança é diferente. Então, essa sondagem, com uma visão, não fazendo comparativos de uma criança anteriormente da pandemia. Ela tem que ser uma sondagem de observar essa criança e entender as necessidades dela hoje. Então, pensar nessa criança e observar do que ela necessita enquanto coordenação motora, o que ela necessita enquanto raciocínio lógico, de repente na área social, né, na socialização, que a gente possa ir trabalhando com elas. E a gente sabe que o trabalho de sala de recursos é justamente esse, né? Trabalhar as habilidades que são necessárias para a sala regular. Então, essa sondagem, ela é importantíssima de ser feita. Não só em sala de recursos, como também em sala regular. E aí, na sala regular, a gente vai observar outros aspectos, né? Letramento, raciocínio lógico, alguns conteúdos específicos daquele ano escolar. Mas, de novo, professor, pense nas suas expectativas. As suas expectativas têm que ser reais, tem que trabalhar com a realidade desse momento. E o momento não é fácil, realmente não é fácil. E essas crianças realmente tiveram defasagens. Por exemplo, eu não posso encaminhar uma criança para educação especial que está no primeiro ano porque ela ainda não aprendeu a ler e escrever. A gente sabe que crianças em outras épocas da vida, em outubro, talvez outubro, novembro, até setembro, elas já estavam no processo de leitura e escrita. Mas, se a gente está retornando agora, outubro, novembro, setembro, essa criança ainda está em processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, eu não posso pensar que ela tem algum tipo de indicativo de deficiência ou de transtorno de aprendizagem porque ela não consegue copiar do quadro, por exemplo. Porque ano passado ela não copiou no quadro. E esse ano ela copiou muito pouco no quadro. Então, esse trabalho de olhar para cima, olhar para baixo, letra grande, letra pequena, né, essa coordenação visomotora, ele não fez, ele não trabalhou. Então, eu não posso pensar que esse aluno tem uma defasagem. Eu tenho que pensar e dar um tempo de observação para esse aluno. E aí eu tenho que olhar para esse aluno com novos olhares. Isso também
ajuda o professor a ficar menos doente, a ficar menos ansioso, porque o professor se cobra demais, ele se olha demais e ele fala, o erro é meu. Ai, meu Deus, as crianças não conseguem. Então, eu tenho que pensar que as crianças vão conseguir. Então, eu tenho que parar e pensar nas estratégias possíveis. Eu não vou corrigir esse tempo de pandemia, eu não vou retornar esse tempo de pandemia. Eu tenho que pensar em estratégias de adaptação curricular para que eu possa recuperar essa aprendizagem de alguma forma. Né? E aí eu tenho que pensar e elaborar estratégias de acordo com o meu público, com a minha turma, com os meus alunos. Para isso, essa sondagem é de extrema importância. Fiz a minha sondagem, pensei nas minhas estratégias, vou pensar na minha realidade, no que é possível nesse período curto de tempo até encerrar o ano, para que no ano seguinte eu respire fundo, recupere as minhas forças e eu trabalhe e pense que eu vou ter de fazer um trabalho de resgate de aprendizagem desde o início do ano até durante muito tempo. Né? E essa adaptação curricular é essencial. Se antes a gente falava de adaptação curricular só para alunos com deficiência ou com transtorno de aprendizagem, hoje a gente tem que falar de adaptação curricular para toda uma turma, para todo um grupo de alunos que tiveram essa aprendizagem defasada. E aí a gente tem que conversar muito sobre trocar ideias, manter o diálogo entre professores, manter o diálogo entre equipe, compartilhar esses medos que a gente sente, compartilhar essas angústias quanto à aprendizagem dos alunos, para que a gente possa se fortalecer também mentalmente, psicologicamente, para estar com os nossos alunos e fazer um trabalho de qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comentem aqui como foi o retorno de vocês ou dos medos de vocês sobre o retorno. Eu espero que a gente possa trocar ideias. Um abraço.